Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu botei um negócio marcando. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos deste texto. Eu cheguei hoje às 11 da manhã. Estava em São Paulo, nós tivemos a consagração do nosso espaço, da nossa aba Guarulhos ontem, foi uma noite maravilhosa. Agora vem a pré-inauguração, que será na próxima semana, sábado e domingo. Você conhece alguém da região de Guarulhos, mais especificamente da região dos Pimentas, que é um bairro igual à região aqui da Boca do Rio, que engloba uns 3, 4 bairros. Imbuí, Boca do Rio, ali os Pimentas é igualzinho. Então você que conhece alguém de Guarulhos, já envia lá para a nossa aba, porque vai ser uma bênção. E em novembro, 14, 15 e 16, a inauguração de fato. Estaremos recebendo lá o cantor Luan Freitas agora, o Misaías Oliveira. Estaremos recebendo alguns amigos lá de São Paulo também. Ali pertinho da gente estão o Bispo Diego, o Bispo Maurício. E eu óbvio que cheguei no terreno dos outros, né? Chega no estado dos outros, eu já vou avisando, olha, estamos chegando. E o que eles disseram é que o Senhor faça prosperar essa obra. E o reino de Deus não tem competidores. Tem irmãos que vão viver o propósito no Senhor. Amém? E eu acho lindo o trabalhar de Deus na vida do Bispo Maurício, porque ele me abriu algo que eu achei extraordinário. Ele disse: Bispo, nós todo ano, no início do ano, nós fazemos um ato profético. O aeroporto internacional de Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil. E por aqui entra e sai turista, por aqui entra e sai mercadoria, por aqui entra e sai remédios, medicações, insumos, por aqui vem tudo do mundo e daqui parte tudo para o mundo. Então nós ungimos em redor do aeroporto inteiro, profetizando que tudo que vem debaixo da direção de Deus prospere, e o que não vem, que caia por terra. Eu digo, meu Deus, tem crente ainda nessa terra. Eu vou fazer qualquer dia desse um negócio desse aqui no aeroporto de Salvador. Vai dizer, sai diabo. Principalmente na época do carnaval. Vai com suas Covid, com seus infernos para lá. Diabo dos infernos. Sai com suas doenças, suas viroses, seus lepo-lepo, suas dalila. Eu vou mandar tudo para o abismo sem retorno. Amém? Diz que no aeroporto de Guarulhos tem mais de 122 mil trabalhadores durante o dia. É mais gente do que muitos bairros aqui de Salvador, é ou não é? 122 mil pessoas. Então imagina o sistema de logística para isso tudo. Né? Meu Deus do céu. Fiquei tão impressionado com os dados, as informações que ele foi me dando. Aí ele disse, então Guarulhos é muito grande, seja bem-vindo e entra na guerra conosco. Então bora guerrear. Amém? Vamos lá? Primeiro livro de Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Repita, por favor, comigo e algumas outras palavras que eu vou pedir, só para você assimilar, tá? E aí vai entender no decorrer da mensagem. Diga comigo, servia ao Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, essa é a segunda palavra, vamos lá? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, mais forte, antes que a lâmpada de Deus. No templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Diga comigo, Samuel não conhecia o Senhor. E ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez.
E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a glória e honra do teu nome. E todos juntos dizem amém. Irmãos, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, esse tema é tão rico, esse tema desse nosso mês é um tema tão precioso, tão profundo ao mesmo tempo, que nós precisaríamos praticamente de uma conferência, para você estar analisando desde Gênesis até Apocalipse, como sempre foi o desejo de Deus, que o homem tivesse um relacionamento profundo com Ele. Deus não nos fez para a morte, é por isso que nós sofremos quando alguém parte. Deus não nos fez para o pecado, é por isso que todo excesso na carne gera uma doença, gera uma dependência, gera um vício, porque Deus nos fez para a plenitude, Deus nos fez para o equilíbrio, Deus nos fez para o relacionamento profundo com Ele. Se Deus tivesse nos feito apenas para o arrebatamento e para chegar no céu, não haveria sentido. Bom, eu lutei uma vida inteira, me santifiquei, cheguei no céu. Tem algumas pessoas até que brincam com isso, e alguns ímpios até falam isso de maneira séria: eu não quero ir para o céu, porque pintam o céu como um lugar chato, como um lugar apático. Geralmente nos filmes, nas novelas, se pinta o céu como um lugar onde o anjo está tocando uma harpa, e principalmente o povo do barraco, o povo do fuzuê, o povo do furdúncio, não gosta de música clássica. Então quando diz assim, vai ter anjo com harpa, que nada, eu quero é pagode. Lá ele quer ir para o inferno, que lá vai ter. Só que eles esquecem que o inferno não é o reino de Satanás. O inferno é a prisão que o meu Deus preparou para todos aqueles que são infiéis. Mas voltando ao que eu estava dizendo, se Deus tivesse nos feito apenas para o céu, seria algo que não teria muito sentido. Nós estaríamos no céu, iríamos conviver, iríamos talvez esquecer de tudo, uma amnésia, e aí viveríamos eternamente no céu. Amém. Só que Deus nos fez para o relacionamento com Ele. O diabo deu a sugestão a Eva. Adão caiu. A ligação, a intimidade, o relacionamento que havia foi rompido. E desde então o desejo de Deus é que esse relacionamento seja restaurado. Deus está buscando os homens que queiram andar com Ele, que queiram obedecê-lo. É por isso que Deus dá leis, preceitos, princípios. É por isso que Deus dá estatutos, mandamentos, os quais nós deveríamos nos apegar. Mas depois Ele percebe que o pecado nos deixou numa condição tão terrível que nós não temos condições de cumprir toda a lei. Então Ele envia Cristo para nós, pelo sangue de Cristo, que cumpriu toda a lei, fôssemos justificados. Alguém entende isso? Diga amém. Então, a partir desse entendimento, precisamos entender que o nosso espírito é a lâmpada que foi apagada. A parte espiritual em nós. O corpo é dividido em 3 partes, não é? O homem é tricótomo. Tricotomia é a divisão do homem em corpo, alma e espírito. E aí vamos ver se eu lembro. No corpo nós temos mais 3 divisões, que são ossos, falando da estrutura, os músculos, falando da mobilidade, e os líquidos, tanto a lágrima, saliva, urina, sangue, falam dos fluidos do corpo, para nos dar, dentro da mobilidade muscular, a capacidade de fluir no propósito. Isso é o corpo. A alma tem mais 3 divisões. Eu penso, eu sinto, eu decido. Razão, eu penso. Emoção, eu sinto.
e volutividade, eu decido. O espírito tem mais 3 departamentos, 3 divisões, que é intuição, é o ouvido de Deus em nós, pessoas intuitivas, só que o diabo tenta usar isso de maneira distorcida, por isso tem muitas pessoas que ouvem outros espíritos. A intuição é o ouvido de Deus em nós. Nós temos a consciência da regeneração, que é onde o homem caiu, e a Bíblia diz, no dia que você comer, certamente morrerás. Foi ali que nós morremos, nessa regeneração em que nós precisamos voltar com Deus, a nossa ligação plena com Deus. Por isso Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E a terceira parte do espírito é a consciência, que junto na alma com a razão e com a volutividade, a gente sabe quais decisões tomar, se é certo ou se é errado. Então essa parte da consciência em nós é que faz a gente dizer assim, isso aqui está errado, isso aqui está certo, mesmo quando não há lei. Por exemplo, em tribos indígenas, em tribos aborígenas, em tribos hindus e etc. Se não tem leis aqui, como é que eu sei o que é certo e o que é errado? É justamente nessa parte do espírito, ligada à nossa alma, que é a consciência e a razão. Opa, isso aqui está errado, isso aqui tem alguma coisa que não está batendo certo. O Espírito de Deus, no nosso espírito fala, manda para a nossa alma e a gente recua. Pegou aqui? Então olha só como 3 partes do corpo tem mais 9 divisões. E o quanto a gente precisa aprender muito a respeito disso. Não é profundo, gente? O espírito do homem é a lâmpada de Deus. Uma vez que a regeneração, a consciência e a intuição estão acesas. Gente, você já viu alguém que é intuitivo olhar para uma pessoa e dizer assim, esse ambiente está muito estranho, já sai, alguma coisa acontece. Pessoas que têm um espírito ligado. A mulher chama isso de 6º sentido, mas não é. É o espírito do homem que está ligado ao Espírito de Deus, porque Deus deixou a impressão digital, a marca em você. Por que é que todo espírito que não é de Deus, quando tenta manifestar em alguém, tira a consciência? Porque só o Criador sabe como falar sem precisar roubar a consciência. Mas qualquer outra criatura, para tentar usar uma outra criatura, rouba a consciência. É por isso que nós não temos nenhum outro anjo, nenhum outro ser como algo de divindade, porque anjo não incorpora, espíritos humanos não voltam. A Bíblia deixa claro que só o Espírito de Deus tem acesso ao espírito do homem, de maneira legal e legítima. É por isso que nós não acreditamos na espiritualidade de outras religiões. Ah, bispo, tudo leva a Deus. Não, o diabo rouba a consciência. Toda vez que você vê um espírito falando, mudando voz, essa coisa toda roubou a capacidade do homem de pensar, é demônio. Aprendeu? Então nós não temos por verdade aquilo que o diabo manipula, aquilo que o inferno patrocina dentro do espírito do homem. Mas esse é assunto para outro dia. Como Deus fez um povo para ser seu, um povo santo, um povo legítimo, que anda nas suas leis, nos seus preceitos, Samuel representa agora uma geração que Deus está levantando nova. Por quê? Porque Eli é o penúltimo juiz. Lembra do livro de Juízes? A era dos juízes, de 40 em 40 anos o povo esquecia de Deus, se afastava do Senhor, se esfriava na fé, o espírito se apagava quanto lâmpada. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando e eu estou sentindo algo tão tremendo aqui enquanto vocês estão me olhando. E o meu desejo era que você saísse daqui desejoso, acender o Espírito de Deus dentro de você, no seu espírito. Aleluia. A força que você precisa para não pecar está no espírito sendo alimentado. Quando você se enche do Espírito de Deus, o espírito do homem recebe força para dizer não, Satanás, não pecado, não carne, não para o mundo. Aleluia. Como Israel já não buscava mais a face do Senhor, passou o período de Jair, passou o período de Gideão, passou o período de Jefté, passou o período de Débora, passou o período de Sansão, passou o período de vários juízes. O penúltimo juiz agora é Eli. Os seus filhos deveriam herdar essa bênção, esse legado, essa lâmpada. Só que os meninos não queriam compromisso com Deus. Eu preciso já abrir parêntese aqui
para dizer que quando nós tentamos criar os nossos filhos apenas dentro de costumes, atentem, pais, para isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que nós queremos criar os nossos filhos apenas em costumes religiosos, quando o coração deles gritarem no meio de outros ambientes, eles vão desviar da fé. Não queira criar seus filhos apenas em ritos. Foi criado na igreja a vida toda, bispo, eu não entendo por que é que ele desviou. Você incitou uma cultura, mas não ministrou o coração dos seus filhos. Precisamos ser tão apaixonados por Deus que os nossos filhos sejam apaixonados pela presença do Senhor. Precisamos ter um relacionamento tão lindo com Deus que sem imposição, sem forçar, nós possamos viver um evangelho tão lindo que os nossos filhos digam: eu quero ser como os nossos pais, eu quero ser como os meus pais, eu quero ser como os meus pais adoram a Deus e servem ao Senhor. Alguém está aqui? Então não tente forçar uma barra. Não é sobre um sistema religioso de forçação de barra, mas é sobre uma vida genuína na presença do Senhor. Se você for apaixonado, seu filho vai ser apaixonado. Alguém pode repetir isso? Se eu for apaixonado, meus filhos serão apaixonados pela presença do Senhor. Glória a Deus. Não é sobre o controle de comportamento, é sobre ministrar o coração. Não tente apenas controlar o comportamento dos seus filhos, dos seus adolescentes, dos seus jovens. Queiram ministrar o coração. Tenha um momento de lágrima junto, tenha um momento de abraçar. Não tenha medo de ser, às vezes, humano, mostrar fraqueza, pedir perdão, porque os filhos aprendem com os pais fazendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você sabe por que muitos filhos são apaixonados pelo tráfico de droga? Porque o pai fala com paixão: favela venceu, eu tenho condições de fazer, de acontecer. Fala com tanta paixão que os filhos olham aquilo, e a maioria dos jovens de periferias olham para marginais como se fossem heróis. Não é apenas controle de comportamento, é ministração de coração. E nós queremos: menino, olha, se você não for obediente a Deus, o diabo, olha, porque Deus vai pesar a mão. Controle de comportamento, não é ministração de coração. É por isso que tem muita gente que ama o que não presta e aborrece o que é de Deus. Tomara que a sua alma esteja sendo ministrada nessa noite. A casa de Eli não tinha ministração de coração, tinha apenas controle de comportamento. E isso faz com que os filhos pequem, e pequem descaradamente. O que é que os filhos de Eli fazem? Eles comem a gordura que era de Deus. A parte da carne tinha gordura, e a parte da gordura era o que honrava a Deus. E eles pegavam a parte da gordura, faziam churrasco, se prostituíam com as filhas de Israel ali diante do tabernáculo e perante o Senhor. Não só eram errados, mas fazia isso diante da presença do Senhor. E o pai não os repreendia, nem controle de comportamento e nem ministração de coração. É nesse contexto que surge a necessidade de Ana. Ela tem um sonho de ter um filho, só que Deus está sonhando em ter um profeta, alguém que substitua os filhos de Eli. E quando a sua necessidade entra em consonância, entra em concordância com a necessidade de Deus, vai ter milagre acontecendo. Quando a sua necessidade busca glorificar o nome do Senhor naquilo que ela vai ter utilidade, o nome do Senhor é glorificado. Foi bem nesta hora que o espírito de Ana se acendeu e disse: eu quero viver um propósito. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para ti. Aí então Deus, que não quebra princípios, faz alguém perceber que ela está balbuciando palavras, ela está falando de maneira baixa. Aí o sacerdote ali diz: mulher, até quando estarás embriagada, bebendo vinho, bebida forte? Ela disse: meu senhor, sua serva não tem bebido nem vinho nem bebida forte, mas tem derramado a alma perante o Senhor, tem enchido o espírito e se conectado com Deus. Aí então vem o sacerdote, concorda e diz: então que seja feito conforme a sua petição. Ana engravida. Quando é o próximo ano, ela já não consegue vir para Siló porque está remando. Grávida. O milagre aconteceu. A estéril engravidou. Aleluia. O menino cresce. Chega o tempo do desmame do menino.
E o que vai acontecer agora? Ela vai entregar, cumprir o voto, porque é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. É nesse contexto que o menino Samuel vai morar no templo. Agora, gente, perceba que o propósito de Deus nos coloca em lugares onde o caos está instaurado. Mas não é para nos atribular, é para nós melhorarmos o ambiente. Eu quero que você saia desse lugar onde você se sente incapaz de transformar ambientes e se aposse da plenitude do que Deus tem no seu espírito. Eu vou dizer o que disse no momento da oração. Dentro de cada crente tem um potencial de dinamite de Deus, de dínamos de Deus. Aonde você chega cheio do Espírito Santo, há uma explosão de testemunho, há uma explosão de comportamentos espirituais. Eu quero profetizar que vão voltar a te procurar pedindo socorro, pedindo oração, pedindo conselho sobre casamento, pedindo conselho sobre uma vida, porque a presença de Deus vai fluir através de você aonde você chegar. Engraçado é que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, dão mau testemunho. Eli já não tem mais a presença, mas Samuel está crescendo diante de Deus. E a primeira lição que eu quero que você aprenda aqui, além das que já foram dadas, é: seja diferente onde todos são iguais. Queira ser diferente. Nós perdemos esse prazer de ser diferente, não é? Perceba que há algumas décadas atrás, cada um tinha um carro de uma cor. A gente vê as fotos antigas e a gente vê carros coloridos, a gente vê carros multicolor. Agora a gente está monocromático. A gente chega na avenida, vê muito carro branco, muito carro prata e muito carro preto. Aí agora tem umas duas, três cores diferentes, aí o povo vai na moda. Mas a gente ficou assim, com a vontade de ter o que todo mundo tem, de ser como todo mundo é. Mas Deus não tem negócio com cópias, com plágios. Deus tem coisas com originais de originais. Alguém aqui é original do original, que é Cristo? Pare de querer se enquadrar em todo grupinho que você chega, que você entra. Você se engraça com qualquer coisa. Tem uma identidade onde você chega e você é diferente. Seja diferente dos iguais. É ali que Samuel está dormindo. É ali que Samuel está vivendo. A primeira coisa é: seja diferente dos iguais. Faça a diferença. Queira ser diferente. Eu vou dizer de outra maneira para ver se você entende. Seja disciplinado onde todo mundo é indisciplinado. Seja alguém que é coerente onde todo mundo é incoerente. Seja alguém que cumpre horário onde todo mundo faz errado. Faça você o certo. Aonde todo mundo chega para fofocar, seja você o que não gosta da vida dos outros. Aonde todo mundo chega para ser o mesmo, seja você aquele que faz a diferença em nome do Senhor. Aonde todo mundo chega para ser interesseiro, que você seja aquele que abençoa, aquele que transborda na vida dos outros. Diga amém, diga glória. Num ambiente onde todo mundo é grosso, onde todo mundo não presta, que você seja aquele que tem mansidão por decisão no seu espírito de ser cheio do Espírito de Deus. Bem-aventurados pacificadores, eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são benignos, bem-aventurados aqueles que são mansos, eles herdarão a terra. Que você flua no Espírito para fazer a diferença e ser diferente. Seja diferente dos iguais. Segundo, esteja no lugar certo. Onde é que Samuel estava? No templo. Gente, como é sutil o trabalhar do inimigo para roubar o valor da igreja nos nossos dias. Mas é aqui que milagres acontecem. Pode acontecer em qualquer outro lugar? Pode. Ninguém pode engessar Deus. Mas 90% dos milagres acontecem em ambientes espirituais. Foi ali onde Ana recebeu o milagre, e foi ali onde Samuel ouviu a voz do Senhor. Esteja no lugar certo. Ame a presença. Queira aprender no lugar onde as coisas de Deus estão acontecendo. Amém? É certo que nós aprendemos às vezes mais de amor em alguns cemitérios do que na igreja. É certo que existem hospitais que ouvem orações mais sinceras do que dentro de um culto. É certo que há lágrimas mais genuínas em UTIs do que em alguns cultos de crente, em algumas igrejas. Mas não abra mão de estar na presença de Deus. Não abra mão de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque é na presença de Deus que você ouve a voz de Deus. A voz do Senhor veio para Samuel. E veio a primeira vez dizendo: Samuel, ele disse: eis-me aqui. E foi até ali. Porque a voz de Deus, associativamente, vai ser parecida com a voz do seu líder.
Eu costumo dizer para algumas ovelhas que sonham comigo, diz assim: bispo, eu tive um sonho com você hoje, quer me contar o sonho? De meu filho, não precisa me contar, porque na maioria, 99,9% dos sonhos que vocês têm comigo, é anjo de Deus te visitando em forma do seu líder. Você foi ministrado sem perceber, porque a referência de Deus, olha quando Deus manda um recado lá para as 7 igrejas da Ásia, ele manda primeiro para o anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve o que é fiel, verdadeiro. Ao anjo da igreja que está em Sardes, em Laodiceia, em Tiatira, em Pérgamo, em Filadélfia. Ele vai falando ao anjo da igreja e escreve também para que a igreja ouça. Mas ele sempre vai falar com você através do anjo, através do seu líder. Então toda vez que você sonhar com um líder, diga assim: o Senhor me visitou hoje. Quando o Senhor bradou para Samuel, ele podia dizer: Eli, meu Senhor, tem uma voz estranha me chamando. Mas a voz era tão familiar que ele foi para a pessoa certa. Porque a voz de Deus, ela sempre vem em concordância com a sua liderança, se ela estiver correta, tá? Não é qualquer líder não. Manipulador, atribulado, cuidado. Cuidado, tenha o seu espírito sensível. E Samuel, ele ouve a voz de Deus a primeira vez e vai até ali. O que acontece uma segunda vez? Porque ali diz: vai deitar, meu filho, eu não te chamei. A segunda vez o Senhor chama Samuel, ele levanta de novo e diz: eis-me aqui. O líder diz: eu não te chamei, meu filho, torne a deitar. A terceira vez, Samuel, ele vai até o líder mais uma vez e diz: o Senhor me chamou. Olha como tem a concordância aqui de uma voz parecida, uma voz similar, uma voz semelhante. Aí então ele capta, porque Deus não quebra princípios. É uma autorização. Eu entendi agora. Samuel, quando você ouvir a voz te chamando, diga: fala, Senhor, que o seu servo ouve. O líder acabou de dar permissão para que dentro da hierarquia alguém crescesse. Há um filho espiritual estabelecido. Há algo que flui ali. E a partir dali, Samuel ouviu a voz de Deus e começou a discernir. E aqui está a terceira lição: desenvolva uma vida com Deus de maneira que você possa discerni-lo. Deus às vezes fala no maior reboliço. Eu já estou terminando, faltam 10 minutos para terminar o culto, eu termino antes. Deus às vezes vai falar no meio do fogo. Quem crê, diga amém. Mas não se vicie no fogo. Às vezes Deus vai falar no meio da água. E às vezes Deus vai falar no meio do cisso suave, um vento suave que sopra. Mas não se vicie no vento, porque às vezes Deus vai usar um corvo para falar. Eu vou te entregar a provisão através de um corvo. Às vezes Deus não vai falar através de um corvo, vai falar através de uma jumenta para o profeta que não está ouvindo a voz dele. E você precisa entender que Deus está querendo te alertar para alguma coisa. E às vezes Deus não vai falar com um jumento ou através de um jumento. Vai falar através de um galo para discípulo que nega. Às vezes Deus vai usar um peixe para profeta fujão. Deus tem suas formas de usar, de falar. Deus tem multiforme maneira de agir. É por isso que você precisa estar sensível. Porque se você tentar engessar Deus, Deus só fala comigo assim, bispo. Vai ter um dia que Deus vai querer falar diferente e você pode não ouvi-lo. Não deixe que as vozes da sua cabeça se confundam com o costume de ouvir a voz de Deus daquele modo. Mantenha uma sensibilidade e desenvolva intimidade com Deus. Samuel, ele vai crescendo. Você vai ver um texto dizendo de Samuel, o jovem Samuel ia crescendo diante de Deus, diante dos homens, ia crescendo diante do Senhor, ia crescendo diante da graça, diante do conhecimento. Isso você vai ver Jesus crescendo, João Batista crescendo, todo mundo que começou um ministério muito cedo, os termos bíblicos dizem, e vai crescendo diante de Deus, diante dos homens, e vai crescendo em graça diante do Senhor e diante dos homens, porque Deus sempre tem crescimento para quem se permite viver relacionamento profundo com Ele. Alguém quer viver um relacionamento profundo com o Senhor? Diga: eu quero.
Abaixa a tua cabeça rapidinho, faz uma oração sincera com o Senhor. Diga: Pai, eu quero desenvolver um relacionamento profundo contigo. Oh, glória a Deus. Pai, assim como Samuel ouviu a tua voz, ele não discerniu num primeiro instante, mas depois discerniu porque o líder ensinou. O meu líder espiritual está me dizendo que o Senhor fala de várias maneiras, e eu abro o meu coração para te ouvir. E quando o Senhor falar, eu quero estar sensível para te discernir. Aleluia. Pode olhar para mim mais uma vez. E por fim, eu ministro o seu coração dizendo que, na proporção que ele ia crescendo, o Senhor deu uma notícia: olha, eu vou matar Eli. Eu vou permitir que a arca seja tomada, que a casa sofra a consequência dos seus pecados. Samuel, muito novo, carrega uma carga muito forte espiritual, entendendo que o seu líder vai sofrer algo porque saiu da visão. Olha que coisa terrível, gente. Meu Deus do céu. E você vai ver posteriormente que Deus mais uma vez entrega para Samuel o ofício de dizer para Saul: você foi rejeitado como rei de Israel. Ele começa a sua vida sabendo que Eli foi rejeitado, ele termina a sua vida sabendo que Saul foi rejeitado. Que terrível ter esse ministério de falar a verdade para algumas pessoas, não é? É terrível o ministério de discernir que algumas pessoas já saíram da posição espiritual. Mas deixa eu lhe dizer, se contenta de que Deus é o seu amigo de todas as horas e em todos os momentos. Porque o que você está deixando como legado em vidas é uma vida de temor, de obediência, de reverência. Todos os profetas que vêm como referência a Samuel, Natã, oh glória a Deus, o profeta Gade, que vai entregar notícias para Davi, eles vêm de um legado de Samuel, e vocês veem que são referências de santidade, de verdade e de entrega diante do Senhor. E o que Deus está gerando em você e através de você vai deixar um legado espiritual em muita gente. E aqui vem o último aprendizado desta noite: mantenha um coração ensinável, porque você vai ouvir a voz de Deus no início do seu ministério e também no final do seu ministério. Você não será cego como Eli, que só ouviu a voz de Deus por um período e só viu visões por um período. A sua vida será próspera e abundante na sua espiritualidade. Eu estou profetizando isso de uma maneira tão profunda, e tem pessoas que não estão recebendo na mesma intensidade. Eu vou dizer de novo: você vai começar crente, fervoroso, de vigília, de oração, mas vai manter essa vida de oração, de jejum. Você não será alguém inconstante, mas vai ser firme e constante, sempre abundante no Senhor. Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que tu não sabes, vai te usar como referência no meio dos seus. Oh glória a Deus, aleluia. Outros profetas serão incendiados pela chama que você carrega, e antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus está bradando e chamando você pelo seu nome. Meu Deus do céu, levanta as duas mãos, porque nessa unção profética e nessa dimensão que eu estou sentindo Deus aqui, o Senhor está dizendo: Eli foi cego, mas eu estou te dando visão. Eli perdeu a presença, mas eu estou te dando o que alguém perdeu. Andegia, apadará, sabadagai, alabandelebre, chória. O Senhor está lhe dizendo: levanta de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor, porque eu te chamei para coisas grandes na terra. Não tema se eu te chamei como régua para consertar alguém, não tema se eu te chamei como vaso de conserto para falar para alguém. Só entregue o que eu te mando e deixe que eu me responsabilizo, diz o Senhor. Só seja diferente dos que são iguais. Quer estar onde muitos já não querem mais estar. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus, onde você saiba discerni-lo. E por fim, mantenha um coração ensinável. Não é porque eu sou bispo que agora eu sou o dono da verdade. Não é. Eu tenho muito ainda o que aprender. Amém? Eu recebi um bispo na minha casa hoje. O bispo Rinaldo esteve lá. E eu já pergunto, eu aproveito qualquer oportunidade que eu tenho para aprender hoje, irmãos. Porque eu quero ir para o próximo nível. Alguém quer ir para o próximo nível? Eu não perdi a oportunidade em São Paulo, quando eu tive com outro líder espiritual. Eu não perco a oportunidade, porque eu quero aprender com quem tem mais do que eu. E você precisa ter um coração ensinável. Fique de pé comigo nesse instante. Já vamos encerrar essa reunião.
E eu quero que você saia daqui com a sua lâmpada acesa. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos? Só quem sente que tem uma chamada espiritual e quer receber um avivamento nessa chamada, vem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Há uma chama que precisa ser acesa de novo. Eu vou encerrar o culto com essa oração, mas fica aqui, pega no altar, toca. E assim como o jovem Samuel, pode, por favor, me ajudem a tirar essa primeira fileira, que está vindo muita gente. Você que sente que tem uma chamada e que o mau testemunho de Ofni e Finéias tentou te esfriar, e que infelizmente o comportamento daqueles que deveriam ser lâmpada, ser referência, terminou por te atrapalhar, mas você sente que tem algo de Deus para se acender. Eu quero pedir para os pastores fazerem em volta desse povo uma barreira de mãos estendidas, porque nós vamos ministrar. Podem chegando mais, tem espaço. Se puder, tira a segunda fileira aí também, por favor. Já podem pegar a Bíblia de vocês aí. Estendam as mãos para cá, vocês que estão aí, porque tem porção de Deus fluindo. Eu sei que tem gente que precisa se acender na espiritualidade que carrega. E nesta noite, neste altar, tem um fluir de Deus para a sua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai se ligar ao propósito de Deus para a sua vida, porque tem coisa de Deus para fluir. Oh, bendito Santo de Israel. Tem mais gente chegando, podem ir se espalhando. Vocês podem ficar também aqui na direção do telão, porque os pastores estão cobrindo vocês. Podem ir para ali para os lados também. Isso, podem ir se espalhando. Vai com fé clamar agora, entendendo que o Senhor quer ativar em você essa unção espiritual. A minha função é só orar. Como sacerdote de Deus, Eli só disse: seja feito conforme a tua petição. E Ana recebeu. Ah, bispo, eu estava com a vida errada e recebeu. É porque o líder só tem essa função: ativar em você. Você não precisa copiar o erro do líder, você só precisa acertar onde Deus quer que acerte. Deixa do líder que Deus trata. Deixa do erro dele que Deus é quem vai na hora certa dar o pagamento. Mas você precisa se se comprometer com o que Deus tem para a sua vida. Oh glória, está chegando gente. Pode ir se espalhando mais perto do altar. Isso. Feche os seus olhos com fé. Pai, o Senhor deu direção a Ana através de Eli. O Senhor deu direção a Samuel através de Eli. O Senhor deu por muitos anos direção à casa de Israel através de Eli. Mas antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor levantou alguém. E nesta noite, antes desse culto terminar, se Eli, que estava com a vida desconcertada, os filhos fora da presença, teve autoridade e liberou e dispensou, e aconteceu sobre a vida de Ana milagre, sobre a vida de Samuel ministério, chamada, quanto mais esse altar que está debaixo de jejum, de oração e de propósito, eu quero ativar na vida desses teus filhos, na vida destas tuas filhas, a unção para viver o propósito. Senhor, assim como o Senhor bradou ao ouvido de Samuel, chama alguém a um propósito. Levanta chamadas aqui nesta noite. Jesus, Andori Abada, Cheia, Canta Lamanaia, Canta Arahaia. Abre a boca, igreja santa, e clama e diga: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem comigo na chamada. Tem autoridade voltando para mãos de crente. Oh meu Deus, tem ousadia sendo restituída, tem visão sendo aberta. Náquia, pata, sai. Oh glória a Deus, o Senhor vai dar direções, o Senhor vai dar instruções, o Senhor vai começar a te despertar de uma maneira diferente. Teu espírito vai começar a se encher, sua alma vai começar a entender que Deus quer mais de você. Oh meu Deus, Espírito de Deus, como ministros neste altar, nós ativamos chamadas, nós incendiamos altares. A lâmpada de Deus não apagou e não vai apagar. Acende a chama do teu espírito. Ore em línguas agora e receba variedades. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba renovo espiritual. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para ministrar. Receba. Oh meu Deus, tira da dimensão do natural
e acende o sobrenatural. Homens incendiados, mulheres incendiadas a viver um propósito. Jesus! Oh! Se os pastores tiverem direção de Deus, podem ministrar impondo as mãos. Oh meu Deus, eu sinto direção rebagaceia para ministrar que haja vida. Acende a lâmpada, acende o fogo. Você pode levantar as mãos e começar a glorificar a Deus, porque a presença já está fluindo aqui. E coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. E coisas maiores virão, e coisas maiores virão. Virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não imagina o que Deus irá fazer. Meu Deus, levanta profetas, levanta sacerdotes, levanta profetisas, levanta sacerdotisas. Sonhos proféticos, visões abertas, oh, chamadas que incendeiam outras vidas, diferente que faz a diferença, vivendo diferente, fluindo diferente, para a glória de Deus. O Senhor está mandando dizer para alguém: a mediunidade que você tinha lá, eu vou usar agora de maneira poderosa aqui na minha presença. Eu vou transformar a maldição em bênção. Antes você era usado pelo meu adversário, mas agora será um instrumento nas minhas mãos. Receba, receba. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus? Senhor, acende a chama, acende o Espírito. A parte que estava apagada, a parte que estava morta, oh, agora recebe vida. Agora recebe vida. Agora recebe vida. O Senhor não te deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia. Receba poder, receba ousadia. Tem lágrimas fluindo, é a alma sendo regada, é o espírito sendo cheio. Ébria, calamandaia. O ambiente está muito espiritual aqui. Se eu fosse você, começava a ver visões. Já tem anjos sobrevoando essa igreja, tem anjos neste altar, tem glória de Deus fluindo aqui. Receba renovo, receba virtude. Anagashai. Oh. Levantem as mãos. O Senhor está me dizendo: eu estou ativando dons de cura, eu estou ativando dons de milagre, eu estou ativando dons de operações de maravilhas. Receba, receba e desça na olaria para receber mais óleo, para receber mais azeite. Levante suas mãos, Leila. Deus está dizendo: eu estou renovando a unção, eu estou renovando algo na tua chamada. Eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo tremendo. Receba, 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 receba. Ibria Cantaraia. Eu estou vendo o maligno preocupado com o que vai começar a acontecer. Quem pode receber mais, destampa o vaso e pega. Pega. Um novo nível, uma nova unção, um novo tempo, um novo ciclo. Samuel, 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 Samuel. Abre a boca, igreja, e grita: fala que o seu servo ouve. Brada, brada, Jeová, e sela sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu estou vendo alguém lá no passado te ministrando algo. O Senhor está desfazendo hoje. Está dizendo assim: eu estou ativando você para o reino espiritual. Você buscou naquela época
por coisas, por desconhecer. E o Senhor está dizendo: ó, já limpei, já desfiz, estou fazendo hoje algo novo através de você. Se prepare para este novo ciclo de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. E tem algumas coisas que vão começar a fazer sentido a partir de agora. Você vai entender no reino espiritual as coisas lindas que Deus vai começar a operar através de você. Levante as mãos agora. Você vai debaixo desta unção. Deus já me usou para 4 pessoas mortas ressuscitarem. Eu orei por um menino morto, sem vida, sem respirar, sem batimento cardíaco. E o Senhor disse: repreenda o espírito da morte. E ele ressuscitou. Orei por um outro rapaz que morreu no culto. Ele voltou à vida. Orei por uma mulher que morreu, teve, não sei se foi 3, 7 aneurismas. O pessoal do Cabula ouve o testemunho lá direto que ela está lá. O médico disse: se viver vai vegetar. Está lá adorando e exaltando a Deus. E na hora que ela caiu, foi eu quem coloquei a mão e repreendi o espírito da morte. E orei por mais uma outra, que os médicos, quando abriram, foi para operar um câncer. Quando foi lá, tinha mais de 7 tumores. Aí o médico fechou de novo e disse: a gente vai ter que preparar outra junta médica, porque aqui está impossível. É nessa hora que se torna impossível que Deus vem, que Deus desce. Ela disse: se o meu pastor vir aqui orar, eu creio que vai acontecer milagre. Eu fui, orei. Quando os médicos abriram de novo, todos os tumores tinham sumido e desaparecido. Deus trouxe ela de volta à vida. Eu não estou falando de religião para você, eu estou falando de vida com Deus, de milagre. Eu não estou falando do que me disseram, eu estou falando do que eu vivo em Deus. E você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh! Solta um brado de aleluia! Deus não te deu línguas estranhas de enfeite. Deus não te deu dons espirituais para você se achar super crente. É para você usar o que Deus está te dando. Recebe essas ferramentas do Senhor e ponha em prática o que Deus te entregou. Amém? Volta para o teu lugar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos juntos dizem: vá na bênção, vá na paz. Quinta-feira que vem, e desistir. Deus abençoe. Tchau, tchau.